aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? Diga assim: nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Abaixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Obrigado por mais um culto, estarmos na tua casa. Te adoramos, te exaltamos, rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação ao teu santo nome. Erguemos um altar de adoração nesse lugar, Senhor. Obrigado por cada vida, obrigado por cada coração, obrigado por cada família, obrigado por aqueles que estão conectados online conosco. Pai, aonde essa palavra chegar, aonde esse culto chegar, Pai, que a presença doce do Teu Espírito Santo possa transformar, possa curar, possa restaurar, possa renovar, Senhor. Profetizamos cura, salvação, restauração, Pai. Entregamos esse culto ao Senhor. O culto é teu. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar, queridos. Nós te convidamos, Senhor, toma o teu lugar aqui, Jesus. Abra a tua boca para convidar Ele para esse lugar. Vem, toma o teu. Nós não somos dignos de ti, mas vem com a tua graça, a tua misericórdia. Vem, fica à vontade em nosso meio, Jesus. Toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Rei dos reis. Te adoramos. Te exaltamos.
és santo. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és Jesus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, aleluia. Oh, só tu és santo, só tu és santo. Ei. Só tu és santo. Não há outro, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh, nós te adoramos, Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
canta. Só tu é santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu é santo. Te exaltamos. Só tu é santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Santo Jesus. Só tu é santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado aqui. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, exaltado, Jesus. Seja exaltado aqui, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado.
de Deus, Santo Deus. Espírito Santo, que o seu tabernáculo seja aqui, Senhor. Seja aqui, Aqui em nosso meio, em nosso meio. te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Aqui, Senhor, em nosso meio. Nós sabemos, Pai, do teu grande amor. Nós sabemos, Pai, da tua misericórdia. Jesus, tu és santo e não há outro igual. Não há outro igual. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor, e o seu amor Tão grande, é muito grande, é incondicional. Deus me ama, Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. nós somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, Jesus. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Seu amor é incondicional. É santo, Jesus, santo, santo. Queremos mais de ti, Jesus, mais da tua santa presença, Senhor. Tu és digno,
Tu és digno, Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer, Senhor. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me vai. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Santo tu és, Jesus. Santo tu és, Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui.
sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença, Senhor. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Te adoramos, Senhor Jesus. Tu és santo, Deus, digno de honra, de glória, de toda adoração Tu és. Pai, fica à vontade em nosso meio. Faz o que o Senhor tem que fazer. Faz aquilo que o Senhor quer fazer, Jesus. Te adoramos e te exaltamos, Pai. Te adoramos por esses momentos, por esse dia, por essa semana, pelas coisas que o Senhor cuidou, pelos livramentos que o Senhor nos deu, que nós nem vimos, Pai. Nós te agradecemos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pela nossa saúde. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos, Pai, por mais um dia na Tua presença e por mais esse culto na Tua presença. Pai, nós te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, queridos. Vai ser dízimo, sua oferta. Nós vamos continuar adorando. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer. As crianças, temos um culto. Pastora Lu, por favor. Queridos, eu estou feliz porque hoje eu conheci o pastor Antônio. Faz assim, pastor Antônio. Esse menino bonito aqui, ó. Esse menino bonito de cabelo branco aqui, igual eu, ó. Há 20 e tantos anos atrás, eu vim para essa cidade através de uma pescaria. Vim conhecer uma fazenda, porque tinha uns amigos em comuns e a gente gostava de pescar. E nós viemos, e aquela pescaria virou isso que nós estamos vivendo hoje. Deus sabe aquilo que faz. Eu falo que pescador, quando Deus olhou para Pedro, por mão dele, mais um monte de discípulo, falou, esse é gente boa, vem cá que vai ser um dos meus. E o pastor Antônio estava contando comigo agora. Ele tem um trabalho missionário na aldeia dos índios no Xingu. E ele contando rapidinho, eu já o conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos veem. Mas o Léo, pastor Léo, apóstolo Mauri, já tinham contato, já tinham amizade. E hoje o Léo, à tarde, me falou, o pastor Antônio estaria aqui. E, então, uma alegria, pastor, que Deus abençoe muito. Aquela obra naqueles índios é um chamado lindo para poucos. E eu falei para ele, com 5 minutos de conversa, que a gente já ia começar o culto, que nós estamos juntos nessa causa, que essa é uma igreja missionária e ele pode contar conosco.
Nós já vamos fazer uma expedição Xingu daqui uns dias, querido. E já vai ter um monte de voluntário. Vamos capinar, servir aqueles índios lá, vai ser pintar a igreja, vai ser benção, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar pela vida pastora. Pai, obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tem algo precioso ainda para nós nessa noite. Oramos pela vida da pastora Luciana, que a unção do Teu Espírito, que a sabedoria, a ousadia, a intrepidez possa, Pai, estar com ela e que aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, que possa ser revelado e que a nossa mente possa estar aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Ah, não, mais alto. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Mais um glória a Deus. Glória a Deus. Estou com vontade de fazer uns 10 glória a Deus agora. A alegria que dá no nosso coração, que o Senhor nos proporciona. Quando o pastor Murilo subiu aqui no início do culto, queridos, ele leu os versículos que são o final da minha pregação hoje. E tinha tanto versículo nessa pregação hoje, que saindo de casa, pouco antes de sair de casa, eu falei assim, no final vou fazer oração e tal. Vou apagar esses versículos aqui, porque já vai ter explicado muito, vai ter muita coisa. Eu vou apagar esse Romanos aqui, 8:31 e 8:36, que era o finalzinho da palavra. E eu apaguei, queridos, e vim para o culto. E sentei ali, ele não sabe o que eu vou pregar. E eu estava ali orando, e a gente está sempre pedindo para o Senhor, Deus, tudo que nós queremos quando nós subimos aqui, diante de Deus eu digo isso, não sou só eu, todo mundo que com certeza vem pregar, todo mundo que tem temor de subir no altar do Senhor, todo mundo que vem ministrar o louvor, a maior vontade do nosso coração é que a gente fale algo que Deus quer que a gente fale, não aquilo que a gente quer falar. E quando eu tive essa confirmação do Senhor, eu vou até agora inverter e começar de novo com Romanos 8:31. Você pode colocar aí, por favor? Vamos começar de novo, do fim para o começo, assim como o pastor Murilo já falou, para ficar então bem gravado no nosso coração, que eu quero ser obediente, porque eu tirei antes de sair de casa, e eu cheguei aqui e já comecei levando a chapada do Senhor, falando, volta lá e coloca de novo, amém? Então o Senhor quer reafirmar isso no nosso coração, além de confirmar a palavra hoje. Mas que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha para quem está aí do seu lado e fala assim, se Deus é por você, não haverá quem possa impedir o que Ele tem para você. Amém? Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não há quem possa impedir o favor do Senhor na nossa vida. Coloca lá agora em Romanos 8:36, por favor. E aí, na continuidade, diz assim, como está escrito, porque o Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel ao que Ele fala, ao que está escrito, ao que é dEle. Ele é fiel porque Ele não é homem para que minta. E assim diz a palavra dEle, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Eu não sei como você entrou aqui, mas há lutas todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Pode passar. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode continuar. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse é o final da pregação hoje, em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos para o começo. Mas, tudo isso porque já tem dias que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Muito, muito forte ao meu coração. Sobre um tema, sobre alguns temas que ligam a parte espiritual com a parte emocional.
E uma das últimas vezes, não sei se foi a última, queridos, eu não aguento ficar de sapato aqui em cima, não. Não sei se foi uma das últimas vezes que eu preguei aqui, eu falei sobre a troca do coração. E ali Deus ministrou muito comigo sobre essa parte emocional e espiritual, inclusive sobre a minha vida. Então, o Senhor fala primeiro conosco, a cajadada vem primeiro em nós, amém? Mas hoje o Senhor quer falar conosco sobre um tema que nós às vezes não vemos, mas nós sentimos, que é a rejeição. E se eu posso dar um nome hoje para a palavra, é cura para a rejeição. Porque em algum momento das nossas vidas nós vamos ser rejeitados. E isso é normal. Seja por alguém da família, seja por alguém do trabalho, seja pelo vizinho, seja pelo tio, seja pelo amigo, seja na escola, seja na igreja, seja nos ministérios. Eu não sei, em algum momento, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo patrão, pelo empregado, enfim, em algum momento nós vamos ser rejeitados. E eu queria que vocês colocassem a definição lá da rejeição. Eu peguei a definição, ali não tem tudo, vou ler mais algumas coisas também, mas diz assim: rejeição é o ato ou efeito de se rejeitar, de não aceitar, né? É a recusa, é a repulsa, é a desaprovação. E para a medicina, inclusive, é uma reação imunológica de um organismo, né, que está recebendo contra um enxerto ou um transplante que acaba por não ser aceito. Às vezes a gente fala, aquela pessoa fez o transplante lá do coração, vamos ver se vai aceitar ou se vai rejeitar. Não é assim no organismo? Mas muitas vezes nós também não somos aceitos nos meios em que nós estamos. Muitas vezes nós não somos. As pessoas às vezes têm uma repulsa. E às vezes não é nem por mal, por alguma situação. Às vezes em alguma fala. Às vezes em alguma coisa que nós realmente não agradamos. Porque nós não vamos agradar todo mundo mesmo. Mas, pegando aqui de uma forma mais completa, o ato de rejeitar, recusação. Rejeitar significa resistir, desprezar, recusar algo ou alguém. Não dá para desprezar o fato, queridos, de que a rejeição é uma das maiores dores, uma das mais profundas dores que nós podemos sentir. Então eu quero mais uma vez orar, mas eu quero nesse momento, e já estava no meu coração, fazer uma oração pela nossa mente, pelo nosso coração, uma oração específica para que Deus viesse nos mostrando durante o culto áreas em que às vezes nós fomos rejeitados ou situações que aconteceram, porque para que haja uma cura tem que haver um diagnóstico, a gente tem que encontrar onde que está o problema, e o Espírito Santo quer falar conosco, amém? Mas ali durante o louvor eu fechava os olhos, enquanto eu estava ali louvando, eu via como se fosse assim umas camas de hospital. Então eu também quero orar para que Deus, no nome de Jesus, Ele faça uma cirurgia espiritual nessa noite. E que nós, se nós tivermos que estar nesses leitos, que o Senhor nos mostre, que Ele possa nos cirurgiar, no nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui e nós clamamos, Pai. Nós sabemos que a sua presença é real neste lugar, nós podemos sentir. Pai, desde os momentos do louvor, desde a abertura desse culto, com esses versículos, Senhor. O Senhor confirmando o que o Senhor tem para nós nessa noite, todos que estão aqui, todos que também estão conectados conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, transforma todo esse ambiente, as casas também que estão conectadas conosco, porque é um evento espiritual que está acontecendo, Pai. Então, se há uma transformação, Pai, como num hospital espiritual, mas que o Senhor possa, Pai, nos levar a esses leitos e nos cirurgiar nessa noite. Eu oro pela nossa mente, abra as nossas mentes em nome de Jesus. Abra, Pai, nos ajude o nosso coração, que nós possamos receber, Pai, essa palavra do Senhor, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, tocar as nossas vidas, Pai, conforme o Senhor deseja para esse tempo, e que nós possamos, Pai, cada dia mais,
sair restaurados pelo poder que há no teu nome, Pai. Pelo poder que há no teu sangue vertido naquela cruz. Aquela cruz que levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Sabe, queridos, é muito interessante porque eu quero fazer um paralelo aqui, antes de nós falarmos sobre a rejeição em si, sobre a dor do corpo e a dor da alma. As dores que às vezes vêm sobre o nosso corpo físico, elas são mais fáceis de diagnosticar, porque às vezes nós vemos de forma física, nós sentimos. Então um filho nosso cai e se machuca e a gente olha e fala, uau, abriu ali, deixa eu correr para o hospital, deixa eu costurar isso daqui, deixa eu levar lá, vai ter que dar ponto. Se for da casa dos Trevisan, não leva no hospital, eles dão ponto em casa, viu, gente? Não quer nem saber, vai lá e costura. Mas, ou cola com super bonder o rasgo da criança. Mas você tem uma dor de dente, está rindo, né, pastor Alexandre? Essas coisas acontecem, viu? Mas assim, olha, a gente sabe que se tem uma dor de dente, a gente vai no dentista, a gente tem um problema físico, a gente vai no médico, porque a gente sente que não tem algo bem, que não tem algo que está bom. E a gente corre com aquilo. Né? Eu tive um câncer e eu pude ver ali fisicamente as coisas acontecendo no meu corpo. E a gente vai buscar o socorro em cima daquilo. E é visível para todo mundo que alguém está com câncer. É visível para todo mundo, mas às vezes nós passamos por situações na nossa alma que não são visíveis. Elas são internas. Então, muitas vezes nós negligenciamos a nossa alma, mas ela faz parte de nós, porque nós somos corpo, alma e espírito, amém? Nós somos corpo, alma e espírito, nós não somos só corpo. E tem gente que negligencia até o corpo, nós sabemos disso, mas nós somos corpo, alma e espírito. E se nós estamos doentes do corpo, nós procuramos um médico, nós estamos doentes da alma, o que nós fazemos? Nós negligenciamos, às vezes nós não reconhecemos que tem algo acontecendo, às vezes até por entender que pode ser algo conosco. E aquilo às vezes nos envergonha, às vezes pode parecer que é um ato de fragilidade para nós. Como que eu tenho um problema na minha alma? Mas o Senhor veio para curar as nossas almas. Ele não veio só para sarar as nossas feridas físicas. Então é tão fácil quando existe um culto de cura e alguém é um paralítico, vamos levar ele lá na frente, para ver se ele sai andando, se ele sai da cadeira de rodas. Não é assim, pastor Alexandre? Aquela pessoa tem um problema, vamos levar num culto de cura. Mas e por que nós não começamos a pedir para o Senhor, Senhor, existe alguma coisa na minha alma que precisa ser curada, para que eu possa prosseguir do jeito que o Senhor quer para a minha vida? Nós precisamos abrir os olhos para isso, até porque existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, e ela foi feita por um doutor que se chama Dr. Ethan Kross, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E essa pesquisa, coloca aquela foto do cérebro, por favor, qualquer uma das duas. Essa pesquisa, ela foi feita e colocando pessoas, aquelas mesmas pessoas que participaram de momentos de dor física, fizeram algum tipo de atividade que gerasse uma dor física nessas pessoas, para ver qual parte do cérebro seria ativada com a dor física. Agora eles colocam essas pessoas para relembrar situações em que elas foram rejeitadas. E ali, através da ressonância magnética, o exame de ressonância magnética, eles conseguiram visualizar que a mesma parte do cérebro que é ativada quando a gente tem dor física, é a mesma parte do cérebro que é ativada quando nós sentimos a rejeição. Então, o nosso corpo que foi feito por Deus, que é uma máquina perfeita, feita por Deus, ele sente os atos de rejeição da mesma forma que ele sente quando tem um machucado nele, da mesma forma que ele sente quando tem um arranhão, da mesma forma que ele sente quando tem um corte, da mesma forma que ele sente quando tem uma dor de dente, ele sente quando tem a rejeição. E por isso nós não podemos negligenciar essa parte, porque o nosso cérebro comprova que o nosso corpo sente. Amém, queridos? Coloca a outra imagem, por favor. Tem mais uma imagem do cérebro ali.
E ele fala, ó, a dor sentida por uma rejeição e física ativam as mesmas regiões do cérebro. E ali estão as regiões que são atingidas e que são ativadas no momento que acontece tanto a dor física como a dor na nossa alma. Então, queridos, a cura para a nossa alma. Amém? A cura para o nosso corpo físico, a cura para a nossa alma. E aí eu te falo, e uma pergunta que eu faço para Deus, Deus, por que o Senhor tem trazido tudo isso nesse tempo? Por que tanto o Senhor tem falado sobre isso conosco como igreja? Por que isso tem aflorado tanto? E o Senhor, todas as vezes, queridos, quando eu estou orando, o que vem ao meu coração é porque é um tempo de cura para a noiva de Cristo. É um tempo de cura para a noiva de Cristo, porque nós temos orado muito, muito e sempre, continuamente, por esse avivamento que nós cremos, já começou e está crescendo, mas talvez ainda de forma tímida, porque Deus não usa doentes. Os doentes precisam ficar internados, os doentes ficam em casa de molho. Os doentes não têm como ser usados, porque eles não estão em 100% da sua capacidade. E o Senhor, Ele quer nos curar. Ele quer nos curar como noiva. Por quê? Porque Ele deseja nos usar. Sabe, lá em Isaías 61:3, abra para mim, por favor, na NTLH, por favor. Lá em Isaías 61:3, esse texto é muito conhecido, e ele está no Velho Testamento, fala que o Senhor nos ungiu para algo. E ali, Isaías 61:3, a palavra do Senhor mostra que o Senhor, Ele nos, analogicamente, Ele fala que nós somos como árvores. Olha o que diz: para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupas de festa em vez de luto, eles farão o que é direito. Serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Em muitas passagens da Bíblia, o Senhor nos assemelha a árvores. E Ele fala, vocês serão como árvores. Então, nós somos como árvores. Mas para quê? Para a manifestação da glória de Deus. E aí, quando nós vamos lá para Romanos 8:19, abra por favor na RA. Romanos 8:19, e aí nós já estamos agora no Novo Testamento, e olha o que diz lá em Romanos 8:19. No Novo Testamento, uma confirmação daquilo que está escrito lá em Isaías. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem algumas versões que falam que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma manifestação para nós fazermos, ou para nós vivermos, ou para Deus fazer através de nós. Mas se nós somos árvores, como vai ser essa manifestação? São os nossos frutos. E isso tem sido pregado nesse altar. São os nossos frutos. Mas uma árvore vai dar os frutos segundo a sua espécie, segundo a sua qualidade, e segundo a forma que ela está saudável ou não. Uma árvore doente dá frutos doentes. Dá fruto bichado. A manifestação da glória de Deus só pode vir numa árvore saudável. E o Senhor quer nos fazer totalmente saudáveis, amém? Uma árvore doente, frutos doentes. E o que seria então frutos da rejeição? Se nós tivermos ainda algo de rejeição dentro de nós, o que seria o fruto da rejeição? Sentimentos de raiva, de dores, de medo, de insegurança. Quando nós nos sentimos rejeitados, nós ficamos com medo de fazer ou de viver algo. Nós sentimos insegurança diante das coisas e das pessoas, angústia, paralisia, invejas, ciúmes, ataque aos outros. O rejeitado também rejeita. E qual vai ser então a nossa manifestação? Será que é esse fruto que o Senhor quer ver de nós? Eu creio que não. E não quero que saia isso de mim. E eu tenho certeza que Deus também não quer que saia isso de você, no nome de Jesus.
Amém, queridos? Nós não vamos manifestar morte na vida das pessoas. Nós não vamos manifestar doenças. Nós não vamos manifestar frutos bichados. Nós vamos manifestar a glória de Deus, porque nós vamos ser totalmente curados por Ele, no nome de Jesus. Amém? Existem muitos tipos de rejeição. Se eu for listar aqui, nós vamos ficar a noite inteira. Porque às vezes a que eu passei, ou passo de vez em quando, não é a mesma que você passa. Existem rejeições que são por palavras. A pessoa fala alguma coisa que te rejeita. Existem rejeições que são por situações. Você está envolvido em uma situação que você se sente rejeitado naquele ambiente. Existem, como eu disse, rejeições que às vezes acontecem dentro de casa, marido com a esposa, esposa com o marido. Existem rejeições que nós sentimos no ambiente do trabalho. O seu chefe te fala alguma coisa e você fala, uau, ele não gostou, ele não gosta de mim. Existem coisas que você fala, que você faz com que seu chefe se sinta rejeitado, e assim é na igreja. Às vezes os líderes com os liderados, liderados com os líderes. Queridos, em todo local, em todo momento. Uma gravidez indesejada, um adultério, uma traição, uma falsidade, palavras, atitudes, desprezos, ausências. Às vezes o simples fato da pessoa não fazer nada e ser omissa conosco, nós nos sentimos rejeitados. Ela não fez nada para nós, mas ela se omitiu. Ou ela estava cansada demais para fazer alguma coisa. Naquele dia, naquela hora que você tinha expectativa que ela fizesse. Sabe como nós nos sentimos? Rejeitados. Ah, não quis. Ah, não gostou do que eu fiz. Ah, não gostou de mim. E vem o sentimento de rejeição. Então eu quero falar de alguns homens e mulheres de Deus que viveram situações de rejeição. E quando eu orava, eu falei, Deus, vai me trazendo situações, porque são muitas na Bíblia e não vai dar nem para listar todas, porque o nosso tempo é curto. Mas eu quero falar de algumas que o Senhor trouxe ao meu coração, porque talvez, através dessas situações, você vendo homens e mulheres de Deus vivendo situações de rejeição, você vai ver que a sua vida não é diferente, mas que há cura para tudo isso no nome de Jesus. Amém? Eu quero começar falando de Moisés, e outro dia o pastor Murilo pregou muito sobre Moisés, então eu não vou me adentrar muito na vida dele. Lá em Êxodo, e eu também não vou ler, o texto é grande, em Êxodo 1, do 15 ao 22, conta a história ali, quando o Faraó, por medo, porque quem tinha um problema era Faraó, não era o povo hebreu, não era Moisés lá na barriga de Joquebede, era Faraó que tinha um problema. Entenda uma coisa, muitas vezes quando nós somos rejeitados, não somos nós que temos um problema. É a pessoa que está nos rejeitando que tem um problema conosco. Ah, então eu sou um coitadinho. Não, tem hora que você também rejeita. E aí nesse momento não é a pessoa que tem um problema, é você que é o problema. E ali naquele contexto, Faraó se viu com um problema. Ele viu o povo de Deus crescendo, ele ficou com medo. E ele deu uma ordem para as parteiras. Toda vez que nascer um menino, mata. Mas se nascer menina, pode viver. E ali Joquebede está grávida. Primeiro momento de rejeição de Moisés. Você imagina se você fosse mãe. Quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Passou pela gravidez, não passou? Você imagina você com um bebê no ventre, 9 meses, não tinha ultrassom para saber, viu? Nem aquele exame de sangue que sabia o sexo. Você 9 meses falando assim, em nome de Jesus é menina, em nome de Jesus é menina. Ai, é menina, é menina, é menina. Se for menino vai morrer, é menina, é menina. No ventre, Moisés já estava sendo rejeitado pelo seu sexo. A mãe declarando o tempo todo. Ou você acha que Joquebede nunca declarou? Talvez ela seja tão santa que não declarou. Se fosse eu, ia declarar. Pelo medo de perder, pelo amor que eu teria pelo meu filho, pela minha filha, eu ia ficar tão desesperada que eu ia orar todo dia. Pai, em nome de Jesus, se não for menina, transforma agora, em nome de Jesus. Muda esse sexo aqui no meu ventre ainda, Pai. No nome de Jesus, porque eu não quero ver minha filha morrer. Mas aí as crianças começaram a nascer e as parteiras desobedeceram Faraó. Porque elas temeram a Deus, diz a palavra. Depois você pode ler lá para confirmar. E ali, quando elas desobedeceram, então começou a aparecer menino.
E aí Faraó dobrou a maldade. Falou, não, eu não quero que viva. Então, os que estiver vivo, vai lá e pega e joga no Nilo. É para matar. Se for menino, morre. Se for menino, morre. Mas aí Moisés nasce. Aí vem outras atitudes de rejeição, que pode ser tudo por amor, porque nossos pais nos amam, eles fazem muitas coisas por amor, mas às vezes nos sentimos rejeitados. O nosso líder, o nosso chefe, o nosso marido, a nossa esposa fazem muitas coisas que são por amor, mas às vezes a gente está se sentindo rejeitado. E ali você imagina ele sendo escondido na casa, porque a palavra de Deus fala que ele foi escondido. Cada vez que ele chorava, Joquebede tendo que calar a boca do menino. Já viu as mães de hoje em dia? Fala, filho. Fala, mamãe. Mamãe. Ah, mamãe, tá chorando, olha. Não podia chorar. Moisés não podia chorar. Não podia chorar. Imagina esse menino sendo calado a boca. Imagina o desespero dessa mãe. Então, ele foi vivendo níveis de rejeição. Sabe que essa semana, ainda Deus me confirmando essa palavra, eu falei, Deus, o Senhor não está só falando, o Senhor está desenhando. Eu estava na academia cedo, e aí uma mulher lá que faz academia, no mesmo horário, eu estava assim, meio que no teor da conversa, meio junto, fazendo exercício aqui, ouvindo lá, porque a mulher é assim, né? Está fazendo aqui, conversando lá, já entra um pouquinho no assunto, volta, né? Faz ali alguma coisa. E ali ela contando que, porque agora vai ter o chá de revelação lá da dona da academia que está grávida. Ela falou assim, Deus me livre, não fala em chá revelação, porque o meu foi um filme de terror. Ela falou, porque eu tinha certeza que eu ia ter menina. Eu tinha certeza que eu ia ter menina. E é tudo o que eu queria ter menina, porque eu não quero ser sogra de mulher. Eu não queria ter menino. E eu já tenho um menino. E eu queria ter menina. E aí no dia do chá revelação, na hora que apareceu o azul, ela falou, eu dei um grito e comecei a chorar. E falei para meu marido, manda todo mundo embora da minha casa agora. Eu olhei, eu falei assim, eu já comecei a passar mal, pelo menino, pelo filho. Eu falei, meu Deus do céu. Eu pensei que era até brincadeira de tão pesado que foi o jeito que ela falou. Ela falou, não, eu falei para ele, eu comecei a chorar, eu falei, manda todo mundo embora, eu não quero conversar com mais ninguém. E ela falou que ela foi chorar, e que ela só chorou. E que ela não quer que o filho dela case. Gente, ainda hoje existe isso, dá para acreditar? Então ali, essa criança está vivendo um momento de muita rejeição. Com certeza dentro daquela casa. Moisés foi rejeitado no ventre. Moisés com certeza foi rejeitado dentro do palácio. Porque você imagina, se Faraó queria que matasse tudo do povo hebreu, e agora vem um hebreu morar dentro do palácio dele, você acha que ele ficava super feliz? Ele aceitou. Mas ele já olhava até assim, será que esse menino está comendo muito? Esse menino está participando muito das brincadeiras. Aí esse menino está colocando muita coisa boa para esse menino, não merece tudo isso não, é filho de escravo. Será que não acontecia tudo isso com ele? Depois foi rejeitado pelos próprios irmãos hebreus, quando ele matou um egípcio para poder defender os irmãos hebreus, falaram, quem você pensa que você é? Foi rejeitado também. Mas eu quero ir para Paulo agora. Abre, por favor, 2 Timóteo 1,15. Porque Paulo viveu ali uma rejeição ministerial. Dá para acreditar, gente? Paulo, quando você começa a ler o Novo Testamento, você fala assim, gente, é mentira. Hoje a gente prega e fala, é porque Paulo, porque o apóstolo Paulo, e a gente acha ele maravilhoso, e todo mundo queria ser pelo menos uma unha assim do Paulo. Mas na época dele, 2 Timóteo 1,15, olha o que aconteceu, pode deixar na RA. Está cientes de que todos, repete comigo, todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes, todos abandonaram ele. Abre lá, por favor, 2 Timóteo 4, vou ler do 16 ao 17. Então, você vê que ele estava falando das pessoas, pessoas que estiveram junto com ele, pessoas para quem ele tinha pregado. Olha lá, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Se hoje a gente fala isso, fala, tá mimimi. Paulo era também. Olha lá.
ele estava falando um fato. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. E que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Amém? Gente, a rejeição encontrou Paulo. Ele foi abandonado. Quando nós somos deixados por alguma forma, não importa se o motivo que a pessoa tinha era justo ou não. Não estou nem colocando em conta, às vezes é até justo. Eu estou falando do sentimento que é provocado. O sentimento de rejeição, quando nós somos deixados. Davi e José, rejeição na família, nem vou abrir, porque é uma história muito conhecida. Davi e José, 2 grandes exemplos de rejeição na família. Davi rejeitado por toda a família, inclusive não lembrado nem pelo pai, você conhece a história, porque era pequeno demais, coitado demais, esquisitinho demais. José rejeitado pela família, já não é porque é pequeno demais, nem esquisitinho demais, mas porque está muito queridinho demais, né? Aí José é porque podia ser grande demais. Então um é rejeitado porque é pequeno demais, e o outro é rejeitado porque podia ser grande demais. Ou seja, não importa se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, você vai ser rejeitado em algum momento por alguém. Fala misericórdia. Mas é para você entender, querido, vai acontecer. Então, Davi, eles foram rejeitados por motivos totalmente diferentes. Então, se Davi não fosse tão esquisitinho, ele não era rejeitado. Era também, porque José não era esquisitinho e foi rejeitado também. Foi rejeitado por causa de uma capa que ele não pediu e de um sonho que ele também não pediu para ter. Ele pediu a capa para o pai dele? Não pediu, não está escrito que ele pediu. E nem um sonho. Mas aí ele foi rejeitado. E Jesus? Não, gente. Jesus é Deus, Filho de Deus, né? Nem queria colocar ele muito na conta, porque sempre tem aquela desculpa do crente, né? Mas Jesus é Jesus. Jesus aguenta tudo, né? Aguentou tudo por nós. Mas ele viveu em todas as áreas. Ele viveu ministerial. Você vai lá em Marcos 6, vamos ler rapidinho esse daqui, do 3 ao 4. Marcos 6, 3 e 4. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. Ele já estava começando a aparecer o ministério dele, né? E fazendo curas, maravilhas. E aí falaram, o pessoal que conhecia ele. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Sabe? Certa vez, tinha um chefe do meu esposo, lá no frigorífico, onde ele trabalha, vai fazer 18 anos, 19 anos. E um chefe dele falava assim, sempre chamava ele e falava, olha, aonde você nasceu, você não tem honra. Você pode até crescer. Ele sempre falava isso, mas nós temos que quebrar isso no nome de Jesus. E entender que não tem nada a ver com onde nasceu ou o lugar, mas as pessoas que te viram nascer e que te viram crescer, elas se assustam de ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E às vezes elas não têm condição de digerir, de discernir. E elas nos julgam pelo que a gente foi, não pelo que a gente é e nem pelo que a gente vai se tornar. Mas Deus está vendo no nome de Jesus. Amém? Jesus foi rejeitado pelos seus. A palavra diz que ele veio para os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelo povo. No momento lá da crucificação, simplesmente foi perguntado para o povo, ei, Jesus ou Barrabás, quem que eu solto? Solta Barrabás. E Jesus? Crucificam. Pelo mesmo povo, a mesma multidão, que ele fez milagres, que ele cuidou. Então, todos aqueles que trabalham, às vezes fora, pode ser que tenha algum momento que você vai ser rejeitado. Eles falam assim, gente, mas eu dei o sangue aqui. Pode acontecer, queridos. Jesus foi. Às vezes, em ministérios, em muitas coisas. Jesus foi rejeitado, isso foi profetizado lá em Isaías 53. Foi falado. Ele era desprezado, rejeitado, abandonado pelos homens, um homem de sofrimentos, de dores, e sabe o que é padecer e adoecer. É isso. E ele levou tudo isso na cruz com ele, amém?
Mas eu quero falar de Lia. Porque Lia, primeira mulher de Jacó, ela chama muito, muito, muito a nossa atenção. E nessa palavra de rejeição, ela chama muito a minha atenção. Eu já ouvi várias palavras no YouTube sobre Lia e sobre rejeição. Mas eu confesso que eu penso um pouco diferente, e o que o Espírito Santo ministrou comigo sobre Lia é um pouco diferente do que eu ouvi em algumas situações. Porque Lia, ela sofria uma rejeição em continuidade. Sabe, Davi, chegou um momento, ele foi rei, ele parou de ser rejeitado. Sabe, Moisés, chegou uma hora, ele se tornou lá, ele é o libertador do Egito. Ele foi massacrado, mas chegou lá na frente, o povo ainda brigava um pouco com ele, mas ele virou o líder do povo, e ele deixou de ser tão rejeitado. Sabe, mas Lia não. A palavra de Deus não fala que ela deixou de ser rejeitada. A palavra de Deus mostra que ela foi curada no meio da rejeição, mas que ela era o tempo todo rejeitada. Então, eu quero falar um pouco de Lia, porque ela vivia uma rejeição em continuidade, uma rejeição dentro de casa, uma rejeição o tempo todo. Era uma ferida que foi aberta e aquela ferida não fechava, e todo dia se cutucava aquela ferida. Você imagina você estar casada com um homem que não te ama, que ama a tua irmã, que ficou claro isso, porque ele chegou para o seu pai e falou assim, olha, eu quero casar com Raquel. E eu quero trabalhar 7 anos para casar com a Raquel. E aí no dia do casamento seu pai fala assim, não, você é mais velha, vai lá. Vai lá. Você já entra até naquela situação não só de rejeição, mas você já entra naquele casamento assim como uma intrusa no casamento da sua irmã. E foi assim que ele entrou no casamento. E aí no dia seguinte, quando Jacó viu que ele não dormiu com Raquel, que é a pessoa que ele amou desde o primeiro momento, que é a pessoa que ele queria. Vamos abrir lá em Gênesis 20, do 10 ao 12. Gênesis 20, do 10 ao 12. Olha o que está escrito lá. Não é isso não, é 29 do 10 ao 12. Gênesis 29, do 10 ao 12, perdão. Tendo visto Jacó, a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, ele tinha acabado de ver ela. E as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Foi tanta emoção, gente. Aí ele conta que ele começou a já contar tudo para ela, quem que ele era. Ele já se abriu com ela, disse que ele beijou ela no primeiro dia que ele viu ela. Ficou desesperado já por causa da mulher. Daí, na hora que ele encontrou Labão, ele já falou, eu quero trabalhar 7 anos por causa dessa mulher. E Lia vendo tudo. Mas no dia do casamento, é Lia que é colocada ali, no lugar de Raquel. E a palavra diz que Jacó trabalhou mais 7 anos para conseguir ter a Raquel, porque ele não abriu mão da Raquel. Você conhece essa história, amém? Todos conhecem aqui essa história? Amém? Só que sabe uma coisa interessante, queridos? Tem algo muito interessante. Abre para mim Gênesis 29, 18. Jacó amava a Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Depois falou que ia trabalhar mais para ter a Raquel. Só que, quando você lê na palavra, não está escrito que ele ficou 7 anos casado com a Lia, vivendo só com a Lia, para depois ter a Raquel. Labão falou assim, então tá, toma aqui a minha filha, só que fica pelo menos uma semana com a Lia. Depois de uma semana das núpcias, 7 dias, Lia teve o esposo só para ela. Agora você vai receber a Raquel e aí você trabalha mais 7 anos. Mas ele recebeu a Raquel e depois foi trabalhar os outros 7 anos. Então, queridos, não foi 14 anos ali trabalhando para ter a Raquel. Ele recebeu a Raquel para depois trabalhar os outros 7. Ou seja, Lia ficou com a irmã junto com o marido desde o início do casamento. Não foi 7 anos ela podendo ter um marido para depois ter que viver com a irmã. Foi desde o primeiro momento. E é por isso que eu falo que é uma rejeição em continuidade. Agora, Jacó, ele sofreu uma rejeição. Por quê? Porque ele tinha enganado o pai, ele tinha enganado o irmão. E ele foi rejeitado por aquela situação, rejeitado pelo irmão. Então ele estava fugindo daquela rejeição. Aí ele encontra Raquel e quer Raquel. Mas o pai vai lá e entrega Lia.
Aí Lia era rejeitada por Jacó, que era rejeitado pelo irmão. E Raquel se sentia rejeitada porque era estéril. Ou seja, os três rejeitados junto e misturado. E um ferindo o outro dia e noite. Você já parou para pensar nesse contexto e você acha que a tua vida está difícil? Você imagina a vida da Lia. Então, queridos, lá em Gênesis 29, a partir do 31, pode colocar ali, por favor. Nós vemos algo que Deus foi manifestando na vida de Lia, dando alívios na vida de Lia, porque ela sofria. E Deus foi permitindo algumas compensações, alguns momentos de alívio. E às vezes a gente ouve muitas coisas falando que ela não deveria ter colocado toda a expectativa nos filhos, e era o que ela tinha. Tem momentos na nossa vida, tem momentos na sua vida que talvez você vai ser rejeitado. Mas Deus vai trazer alguma situação de alívio. Não se sinta culpado de você receber aquela situação de alívio, a não ser que seja ilegal e imoral, amém? Mas ter um filho não é ilegal nem imoral, até porque o marido era dela. E diz assim a palavra: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Vendo Deus que Lia era desprezada, Ele fez ela ser fecunda. E Ele começou a dar filhos para aliviar a dor de Lia. Pode passar. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de Ruben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Ela estava pondo a expectativa no filho, mas ela estava ali sentindo o amor de Deus de alguma forma. Pode passar. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Pode passar. Vendo Raquel que não dava filhos, a Jacó teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Tem uma versão que fala que nesse momento que ela teve Judá, ela louvou ao Senhor. Ela deixou de ter expectativa no marido. Não diz que o marido deixou de rejeitar ela. Por isso que eu falo, é uma rejeição em continuidade. Uma rejeição em continuidade. Todo dia chegava em casa e estava rejeitada. Agora eu te pergunto, eu não tenho nada contra os coaches, até porque eu acho muito bom aprender sobre toda a parte emocional. Mas a gente ouve muito coach falando assim, que a gente tem que se livrar daquilo que nos faz mal. O que você acha que Lia tinha que fazer? Se livrar de Jacó? O que ele ia fazer? O que ela ia fazer? Sabe qual que é o problema, queridos? É que tem situações que você não tem como sair. É muito fácil quando é uma situação que você tem como sair. Isso daqui eu não aceito, isso daqui eu estou fora. Glória a Deus. Essa vizinha age assim comigo. Eu vou só passar e falar: Deus abençoa, bom dia, boa tarde. Eu não vou mais ter esse relacionamento tão próximo. Mas e se é dentro da sua casa? O que você faz? Talvez a gente deva repensar e pensar o que Deus espera que nós façamos. Nós vamos continuar talvez tendo um problema, como ela continuou tendo um problema. Mas o que faz diferença não é a questão de eu ter o problema, é a questão do problema me ter. Eu posso continuar tendo problema, mas o problema não pode ter minha vida, o problema não pode ter minha mente, o problema não pode ter meu coração. O meu coração tem que ser do Senhor Jesus. A minha mente tem que ser a mente de Cristo. O problema pode continuar lá, até porque eu não tenho controle sobre o problema. Mas eu tenho que ter controle sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto e colocar diante do Senhor. Eu queria que vocês abrissem, por favor, Hebreus 12.
Eu estou terminando, a equipe de louvor pode estar vindo para cá. Hebreus 12, do 14 ao 16. Queridos, todos podem nos rejeitar, todos. Mas Deus não nos rejeita. Só que nós podemos rejeitar Deus. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Sabe quem que abre mão de Deus? Somos nós. Deus não abre mão de nós, mas nós às vezes abrimos mão de Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Coloca na NVI, por favor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja... Vamos ver como que está na NVI. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine muitos. A rejeição nossa para com Deus é quando nós nos afastamos de Deus, é quando nós nos afastamos do corpo de Cristo, é quando nós nos afastamos da igreja, é quando nós tomamos essa atitude. E a palavra que diz que é a rejeição, Deus nunca pratica ela conosco, mas nós podemos praticar com Ele, quando nós nos afastamos. Quando nós nos afastamos da graça de Deus. E a Lilia, ela não se afastou da graça de Deus. A Lilia, ela falou: Senhor, eu estou numa casa que eu sou rejeitada. Eu não escolhi meu marido. Eu não pedi para estar aqui. Eu não estou satisfeita aqui. Eu não estou feliz aqui. Mas sabe de uma coisa? Eu não posso sair. Uma rejeição contínua num lugar que você não pediu para entrar. Um dia uma irmã aqui da igreja falou assim: pastora, eu preciso sair desse lugar, porque eu entrei nesse lugar. E eu falei: ora, porque às vezes você foi colocada nesse lugar. Às vezes não foi nem você que entrou nesse lugar, às vezes você foi colocada nesse lugar. Você só precisa ver o que você vai fazer com esse lugar, onde você foi colocada. Nesse lugar de dor, nesse lugar de rejeição. Mas há cura para o nosso coração. Agora, a cura para a rejeição é algo muito complexo. Você vê que Lia, ela foi tendo filhos. Uma gestação dura pelo menos 9 meses e ela teve vários filhos. E a cura de Deus na vida dela não foi de forma instantânea. Quando nasceu Judá, ela louvou a Deus. Mas antes disso, ela criava expectativa no marido. Antes disso, ela criava expectativa no novo filho que estava vindo. Antes disso, ela estava falando do problema dela. Ai, Deus viu minha aflição. Ai, Deus viu minha dor. Então, eu queria falar algo para você. Eu queria que você ficasse de pé. Talvez você, durante a palavra, tenha se lembrado de situações de rejeição. E eu passo, você passa, todos nós passamos. E às vezes, é difícil a gente testemunhar sobre isso. E eu vou te falar por quê. Não é porque a gente, não é curado, só fala do que é curado. Não é isso. É porque para falar de Lia, nós tivemos que falar de Jacó. E para falar da rejeição de Lia, nós tivemos que falar de Labão. Então a gente tem que falar das pessoas que provocaram aquilo em você. E aí às vezes você pode ser leviano. E às vezes, ao invés de você trazer cura para a igreja, às vezes você pode trazer morte. Porque às vezes aquela pessoa fica com raiva do outro lá da rua, porque conhece o outro, está sabendo, porque é alguém do serviço, porque é alguém... Há muitos anos atrás, eu e meu esposo, nós passamos por uma situação bem delicada. E foi em algo do trabalho, uma situação de rejeição. E isso foi há mais ou menos, não sei, uns 15 anos atrás, talvez até mais, eu não lembro certinho o ano.
Mas eu lembro que foi naquele momento que eu comecei a ouvir, posso dizer assim, melhor a voz do Senhor. Com certeza ele já falava muito, mas eu não tinha tido uma experiência com ele. E eu lembro que foi num momento de louvor, a gente estava muito abatido com aquilo que estava acontecendo, e eu estava orando muito por aquelas pessoas que estavam provocando aquela situação e nos rejeitando, e eu orava todos os dias por aquelas pessoas. E eu lembro que eu estava num momento de louvor e de repente eu tive uma visão. Eu estava com os olhos fechados e foi a primeira vez que eu tive uma visão. E eu vi um tabuleiro de xadrez. Eu via assim na igreja, eu via um tabuleiro de xadrez. E eu via as peças do tabuleiro de xadrez assim. E naquele tabuleiro de xadrez, de repente eu via aquelas peças mexendo sozinhas. E Deus começou a falar assim para mim: filha, sou eu quem coloco, sou eu quem tiro. Deus falou desse jeito, queridos. Filha, sou eu quem coloco, sou eu quem tiro. Eu estou apenas mexendo as peças. É que mexer dói. E foi isso que Deus falou. Só que eu fiquei meio assustada e achei que eu estava vendo coisa e que era coisa tudo da minha cabeça, porque era tudo que eu queria ouvir. Então eu estava ouvindo o que eu queria ouvir e eu falei, isso é da minha cabeça. E quando eu sentei, eu falei assim pro meu marido, eu falei, amor, eu acho que Deus falou comigo. Ele falou, ai, como assim acha? Eu falei, eu não tenho muita certeza. Mas depois eu te conto no final do culto, porque eu acho que eu tive uma experiência no louvor. E aí quando acabou o culto, tinha um pastor que estava nos visitando. Ele estava em uns 2, 3 cultos na nossa igreja na época, nem era aqui. E ele chegou para mim e falou assim, irmã, Deus quer que eu dê um recado para a irmã. E eu senti esse recado de Deus durante o louvor. A senhora recebe em nome de Jesus? Eu falei, recebo. Que recado que é? Ele falou, vem aqui no cantinho. Ele estava com a esposa dele, me chamou num canto, começou a orar em línguas. E de repente ele orando em línguas, ele falou, filha minha, te digo nessa noite, sou eu quem coloco, sou eu quem tiro. Eu estou apenas mexendo as peças, mas é que mexer dói. Queridos, eu falei, Deus falou comigo. E viu que eu sou tão incrédula que ele confirmou. Então sabe, ali eu vi que Deus cuidava da minha vida. E ali, vira e mexe, acontece alguma situação de rejeição. Em várias esferas, em vários ambientes, porque já passei por muitos ambientes da cidade, e acontece. Mas quando acontece, eu falo, Deus, eu não quero ficar nesse ambiente. Eu não quero voltar para aquele lugar que foi a fase de maior rejeição que nós vivemos. Essa que durou mais de 1 ano nessas situações que aconteceram. E é igual eu estou falando, hoje a gente não vai dar testemunho disso todo dia, porque a gente não vai ficar envolvendo situações e pessoas. Mas a cura às vezes vai demorar para vir, só que a gente tem que dar o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo vai ser o primeiro filho que Deus vai dar. E aquele primeiro filho vai trazer algum alívio. Aquele primeiro filho, como foi com Lia, vai ser uma compensação de algo, ou alguma coisa que vai trazer um refrigério. Mas é o primeiro passo para a nossa cura. Então eu queria te convidar nessa noite a dar esse primeiro passo, a sair do seu lugar. E às vezes você fala assim, pastor, eu não estou lembrando de nada. Mas às vezes Deus vai te trazer à memória coisas de lá de trás. Não está doendo mais. Mas às vezes é na hora que acontecer um gatilho que vai doer. Então o Senhor, Ele quer ir trazendo uma cura completa nisso no nosso coração. Queridos, não é que a gente não sente. Até hoje acontece alguma situação, você acha que eu gosto? Eu não gosto, eu sinto. A minha alma sente. Acha que o meu cérebro não vai ser ativado lá, a parte da dor? É ativada. Mas a questão é que eu só não volto para aquele lugar. E tem dia que a gente quer voltar. E daí eu falo, não, Senhor, eu já saí de lá. Então eu queria te convidar a dar esse primeiro passo. E vir aqui para frente, porque nós vamos orar. E pedir para o Senhor não nos deixar voltar para esses lugares. Ou nos tirar por completo. E cada dia nós vamos dar um passo a mais. Hoje é o início de um processo, talvez vai demorar meses, talvez vai demorar anos, mas a questão é que Ele quer nos tirar desse lugar onde Lia sempre esteve, dependendo de Jacó. Então eu queria te convidar, vamos louvar, vamos adorar, e se você quiser orar em cima disso, você dá um passo para frente, vem aqui para frente que nós vamos estar louvando através dessa canção e declarando a cura
a cura nas nossas emoções, a cura na nossa alma, a cura sobre toda rejeição, sobre toda palavra que foi lançada. Às vezes a cura que precisa vir de algo que foi lá desde o nosso ventre, ou do ventre da nossa mãe sobre as nossas vidas. Mas a cura para nós, no nome de Jesus. Vamos declarar, que nós queremos declarar esse nome, Jesus, que é o nome que é cura para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos louvar com essa canção. Declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Vamos gritar, falo Jesus. Só quero declarar seu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Toda rejeição também, Senhor, em nome de Jesus. Declaro esperança e liberdade. Liberdade dos cativos, Senhor. Falo Jesus. Vamos declarar juntos com toda a fé. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Oh! Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, Sobre toda rejeição, Senhor, declaramos. sobre a cidade e seus cativos. Falo Jesus. Teu nome, Senhor. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra, Senhor. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória Declaramos, Senhor. Teu nome é poder, teu nome é cura. Teu nome é vida, Jesus. Teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, nessa noite, Pai. Pai, talvez nós estejamos, Deus, nós estejamos, Pai, aqui, desesperados como Lia. Mas talvez também, Pai, há pessoas aqui que deram um passo à frente, que nesse momento não estão sentindo a dor de Lia, mas já sentiram em algum momento, e não querem voltar para aquele lugar, Pai. Há situações, às vezes, de compensação que o Senhor tem dado. Às vezes o Senhor tem dado alívio, mas não é uma cura completa. E nessa noite, Deus, nós queremos clamar ao Senhor a cura completa. Nós queremos clamar ao Senhor a cura completa. Nós queremos clamar ao Senhor a cura completa, como foi quando Lia teve Judá. Nós não queremos uma cura parcial, Deus. Ainda que seja demorado, que seja um processo. Nós queremos declarar sobre as montanhas, Pai, sobre tudo nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus. Sobre as montanhas, Sobre tudo, Pai. sobre a escuridão, Sobre todos, Pai. sobre as sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, Sobre as famílias, Pai. sobre as famílias. Declaro, Declaro o santo nome. Jesus, 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 Jesus.
Jesus, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, e sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Queremos selar esse momento, Pai, declarando sobre a vida de cada um. Eu quero pedir aqui para os pastores, pastor Alexandre, pastor Murilo, pastora Ana. A equipe de louvor vai continuar louvando. Nós vamos passar e declarar sobre a vida de cada um. Queridos, uma declaração. Vamos colocar sobre a mente, sobre o coração e declarando no nome de Jesus que essa palavra entre no nome de Jesus como uma espada, realmente penetre no seu coração e que no nome de Jesus hoje seja o início do seu tempo de cura completa sobre toda rejeição, no nome de Jesus. Amém, queridos? Sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus.
dissipa as trevas, vitória dá. Amém, queridos? Repita assim comigo, levante sua mão. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro nesta noite que a minha mente e o meu coração estão blindados pela palavra do Senhor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Pode continuar de pé, querido. Só quero dar um recado rapidinho. Nós temos as nossas programações normais, ok? Sábado tem culto dos jovens. Domingo nós temos um culto. Já entramos em setembro. Vai ser ceia. Convide alguém, esteja aqui conosco. Não estamos tendo culto de manhã, escola bíblica, ok? Terminamos agora um módulo. Vamos começar depois da nossa programação do dia 14 e do dia 15. Você que não fez inscrição, querido, faça, porque está esgotando, ok? Verdade. Eu vou ter que colocar esgotado porque já passaram 50 pessoas a mais do número de cadeira que nós temos, só para você entender. Mas eu estou contando que as crianças vão vir para o chão e eu estou segurando isso. Então, você que é dessa casa e que não fez, faça, por favor, ok? Porque vai ser fogo e glória, sábado, dia 14, está aí, além do véu, QR Code, vai te gerar o link. É gratuito, tá? Não tem valor. Mas eu queria muito que você fizesse para a nossa organização. Amém? E você que não participou do encontro, que quer fazer o encontro, querido, nós temos, será em outubro, final de outubro. Também quero que você dê o seu nome, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Bênção. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Saímos daqui sabendo, ó Pai, que palavra nenhum, sentimento nenhum é maior do que o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E assim como nós já declaramos, a nossa mente e o nosso coração são do Senhor, Pai. Então restaura, sim, as emoções. Pai, nós queremos corpo, alma e espírito curados para gerar, para produzir frutos sadios. Uma igreja curada vai produzir filhos curados, ó Pai. E é isso que nós queremos, avançar, progredir, prosseguir, Pai, para o alvo que é o Senhor, Pai. Muito obrigado por cada casa, cada família. Nos dê um final de semana abençoado. Obrigado pela vida do pastor Antônio. Abençoe, Pai, todo aquele ministério lá no Xingu, aqueles índios, Pai. Que o Senhor seja provisão, que o Senhor seja autoridade, que eles vivam o sobrenatural do Senhor naquele lugar, Pai. Abençoamos a vida deles, aquele povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço bem apertado essa pessoa aí. Ótimo final de semana, em nome de Jesus.